Quando falamos em ritmo, precisamos também pensar em dois elementos que fazem com que ele se sustente. O primeiro deles nós chamamos de pulsação. A pulsação tem o objetivo de fazer com que nós possamos marcar a música sempre de forma constante, ou seja, ela marca a velocidade com que vamos executar ou tocar determinada música. Geralmente observamos essas marcações sempre através da batida do pé, que o instrumentista ou o músico usam quando vão tocar, né, ou executar determinada canção. Ou seja, o objetivo da pulsação é manter a velocidade constante da música. Pensar na pulsação é poder fazer uma analogia com as batidas do coração. Essas batidas elas acontecem de forma constante e o objetivo das pulsações é relacioná-las com o movimento. Ou seja, se o coração utiliza as pulsações para movimentar o sangue, as pulsações da música vão fazer com que a gente consiga tocá-la de uma maneira constante e sempre na mesma velocidade. Essas pulsações elas podem ser organizadas a partir de um outro elemento que nós chamamos de compasso. O compasso tem o objetivo de organizar essas pulsações em grupos ou em ciclos que vão sempre se repetir ao longo da música. Esses ciclos podem ser contados de três maneiras: de 2 em 2, de 3 em 3 ou de 4 em 4. Contando de 2 em 2, 3 em 3 ou 4 em 4, eu consigo fazer com que sempre o primeiro tempo coincida com a marcação de referência, ou seja, a marcação em que eu vou articular como tempo mais forte. Assim, eu posso comparar o compasso com um relógio. A mesma função que nós temos nos ponteiros, quando esses ponteiros, por exemplo, marcam os segundos, os minutos e as horas, eles se repetem de uma maneira sempre constante, em uma determinada velocidade. O ponteiro dos segundos pode servir como uma referência no sentido de entender que, para cada segundo, eu vou ter um entendimento de 60 batimentos ou 60 batidas por minuto. Ou seja, essa velocidade de 60 batidas por minuto faz com que eu entenda que essa pulsação ela vai marcar uma certa velocidade e o compasso vai servir como os números, no sentido de organizar essas pulsações. Ou seja, se eu tenho uma pulsação em que eu conte de 2 em 2, eu vou contar sempre, a partir dessa marcação, 1, 2, 1, 2, 1, 2, e assim sucessivamente. Cada música obrigatoriamente vai estar organizada em uma dessas três contagens. Quando eu tenho uma contagem de 2 tempos, eu tenho uma organização em que eu chamo de compasso binário. 3 tempos, ternário, 4 tempos, quaternário. Essa divisão ou essa classificação dizem respeito simplesmente à forma com que eu organizo as pulsações, que podem ser, então, como eu já falei, de 2, 3 ou 4 em 4.